Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Você está na página 2, a PG2 para os amigos, canal de comunicação digital, aqui da cidade de Timbó, no Vale Europeu, Santa Catarina, Brasil. Nós estamos abrindo mais um programa da série Carlos Henrique, e o episódio de hoje é bastante interessante. Ele vai abordar uma questão relacionada a preconceito, e quando se fala em preconceito, trata-se de um assunto importante, sem dúvida nenhuma. Preconceito contra a idade, uma coisa muito ruim, né? Infelizmente ocorre. E o mundo, no entanto, está abraçando uma causa. Aliás, é um abraço muito forte, muito consistente, muito bonito, acima de tudo, em defesa de uma campanha que vá contra esse tipo de comportamento, que vá exatamente no sentido contrário. E a página 2 está abraçando esse movimento, que, aliás, meus amigos, no dia 30, horário de Brasília, 11 horas, nós vamos ter aqui nos países onde esse movimento já está ocorrendo, uma apresentação, digamos, global, e que vai mostrar exatamente os objetivos do Stop Idadismo. Idadismo, que é exatamente aquilo que nós vamos propor no programa de hoje, um debate sobre isso, e que vem a ser o preconceito contra a idade. E não se dá esse preconceito apenas com maiores de 60 anos. O preconceito contra a idade está em todas as faixas etárias. É comum a gente ver. O cara, às vezes, tem 40, 50 anos, alguém já diz que ele é muito velho para essa profissão. Às vezes, o garoto, prodígio, inteligentíssimo, pronto para o mercado, ele é muito novo para essa profissão. Então, de certa forma, só para ilustrar, a discriminação se dá em todas as faixas. E a página 2 abraça essa causa hoje, com convidados muito especiais, que tenho o prazer de ter hoje aqui na nossa tela, ilustrando a tela da PG2. Nós vamos ter dois amigos de Portugal, o José Carreira e também o Bruno Esteves. Eles estão na cidade de Viseu, a encantadora cidade de Viseu, muito bonita, que eu sugiro a todos que, se visitarem Portugal, se não for a Viseu, é como ir a Roma e não ver o Papa. Então, é mais ou menos assim. Bom, e em São Paulo também a Maria do Carmo da Cunha. Deixa eu apresentar aqui, a Maria do Carmo da Cunha é socióloga e empreendedora digital, José Carreira, empreendedor social, e o Bruno Esteves é licenciado em publicidade, publicitário e ciência da comunicação. Todos, como eu disse, integrados de corpo, alma e atitudes ao movimento #StopIdadismo, que é o assunto que a gente vai abordar a partir de agora aqui na PG2. Antes de conversar com os meus convidados, eu queria apresentar, no entanto, alguns conceitos aqui da PG2. A página 2 está apoiada sobre alguns pilares. São eles: saúde e bem-estar, desenvolvimento sustentável, economia colaborativa, inclusão e diversidade, educação, mercado de trabalho, cultura, inovação tecnológica, esporte e lazer. Tenho dito sempre aqui que a gente só não fala de política partidária, não fala de religião e de futebol. Esses são os assuntos que a gente prioriza aqui. Nós temos uma curadoria que sai garimpando, não só aqui na nossa região, hoje é o caso, no Brasil e no mundo, pessoas, instituições e empresas que promovem a diferença. O quadro de hoje se insere dentro dessa questão envolvendo o comportamento humano. Nós não temos patrocinadores, mas temos apoiadores. Quero aqui destacar a Unifique, a tecnologia que nos conecta. A Unifique, pelo segundo ano consecutivo, foi escolhida, eleita a melhor telefonia fixa do Brasil e a melhor telefonia banda larga do Brasil. Essa empresa aqui da nossa cidade de Timbó, que tem 45 mil habitantes, uma cidade encantadora aqui no Vale Europeu. Conosco também a cervejaria Bork, viva como nunca, Bork, como sempre, uma das pioneiras da cerveja artesanal no Brasil, já há 22 anos no mercado. Sensite, um lugar para toda forma de cuidar, é uma policlínica privada muito interessante. A Metiza, uma grande empresa de bom que tem desenvolvimento, tem Metiza. Labotim, laboratório nessa época tão importante, tudo por amor à vida. Arroz do Alfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, a moda do homem, a Marcel que me veste, eu sou muito grato. Paromas, restaurante e pizzaria, uma referência gastronômica no centro de Timbó. E Poçamai Madeiras, qualidade é a nossa marca. São os apoiadores aqui da nossa programação.
Então tá, deixa eu cumprimentar a Maria do Carmo Cunha, socióloga, empreendedora digital, está em São Paulo. Maria do Carmo, seja muito bem-vinda, prazer conhecê-la acima de tudo e tê-la aqui nesse debate tão importante sobre esse preconceito contra a idade, que somos todos vítimas, né? Mas que todos buscamos de uma forma conjunta uma solução para isso. E aí, nesse caso, tem um detalhe que me chamou muita atenção, várias as faixas etárias que estão abraçando o stop idadismo, isso é muito legal. Maria do Carmo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para falar um pouco da minha experiência e também sobre esse apoio dessa tão importante spot idadismo para nós, né? Eu acho o que te fez abraçar essa causa? Onde que mordeu? Olha, na realidade, eu tenho 69 anos, né? Nós criamos, como eu sempre digo, que envelhecer hoje é completamente diferente do que foi para os nossos avós, né? Imagino. Então, a gente tem, nós, os sêniors, nós queremos investir, queremos progredir por uma série de coisas. Então, a gente tem que tirar esse idadismo, né? Quando eu me aposentei, há 4 anos atrás, eu quis fazer a diferença, quis reinventar a vida. E aí eu falei, como é que eu posso apoiar essa parte dos sêniors, né? Então, nós criamos um projeto, eu e a minha irmã, que tem o nome de Envelhecer com Estilo, né? E ele tem alguns braços, eles têm os 50 mais aprendiz digital agora e unidos pela maturidade. Mas quando nós fizemos Envelhecer com Estilo, aí que aconteceu o idadismo mesmo. As pessoas, quando nós fizemos o grupo e a fanpage, as pessoas tinham vergonha de curtir a página para não mostrar que estavam curtindo coisas sobre envelhecimento. Olha só. Então, a gente teve essa dificuldade, entendeu? Então, por quê? Porque o nosso país é um país jovial, então eles não aceitam, né, esse negócio da idade é muito marcante para eles também. Então, o que aconteceu? Nós falamos no nosso grupo uma maneira diferente do envelhecer, que você pode sim reinventar a vida, você pode sim fazer fazer sair da zona de conforto, né? E quebrar principalmente esse tabu, né? Do idadismo, né? Mostrando você. Então, o que aconteceu? O grupo cresceu, na época nós começamos a fazer tudo isso, mostrando não só no Brasil, mas como em outros países, que as pessoas estavam empreendendo, criando e fazendo, né? Hoje nós temos 270 mil seguidores, mas eu digo para você que dentro disso que nós estamos fazendo, junto com José Carreira, que faz um mês que a gente está agitando, falando, tudo, eu só tenho 10 pessoas que estão praticamente aderindo a esse idadismo, para você ver como ainda tem esse preconceito. Tá certo, vamos tentar reverter essa situação a partir de hoje e a partir do dia 30, quando o movimento vai mostrar a cara, digamos assim. José Carreira está no Viseu também. Carreira, que bom tê-lo aqui na programação da Página 2 hoje, está em Portugal, muito boa noite. Aí já é de madrugada, né? E eu estou querendo preservar vocês assim, manter na ativa para vocês não pegarem no sono. Muito boa noite, seja bem-vindo, José Carreira. Boa noite, Carlos Henrique. Muito obrigado pelo convite para podermos estar na Página 2 a falar deste tema que já foi introduzido por si e também pela Maria do Carmo, que é um tema que nos une por esta causa de podermos combater juntos o preconceito em função da idade. Muito obrigado. Eu só queria saber de você, quando começa esse movimento, quando começa a se falar em idadismo e se formar essa ideia de parar com isso, stop idadismo? Na verdade, este é um tema que já me interessa há algum tempo e no caso, por exemplo, da Maria do Carmo, eu acho que no outro dia, numa conversa que tivemos, nós já nos conhecemos, creio que há 4 anos, e aquilo que nos une é exatamente este movimento pela nova longevidade, pelo envelhecimento saudável, participativo, positivo, feliz, e temos que fazer aqui algum trabalho e essa era uma das preocupações. E agora, muito recentemente, ao ler um jornal, que é um jornal espanhol, dedicado exatamente às pessoas mais velhas, que é um jornal que se chama Entre Maiores, ou seja, entre idosos, apercebi-me que havia uma campanha em Espanha que se designava Stop Idadismo. E, bom, conversei com o Bruno e disse, se calhar estava aqui uma oportunidade
nós podemos fazer algo semelhante em Portugal, dando força ao movimento aqui de nossos hermanos, não é? Dos vizinhos espanhóis, sim, e colocamos também o tema na ordem do dia em Portugal. E contactámos essa entidade, que se designa ASISPA, que é uma entidade do terceiro setor, uma entidade lucrativa, e daí para cá, os primeiros, no fundo, a envolverem-se no projeto fui eu e o Bruno, e a partir desse momento nunca mais parámos e temos vindo a agregar, de facto, muitas pessoas e tem sido bastante orgânico, o que também nos dá muita esperança de que podemos contrariar a informação que a Maria do Carmo ainda agora deu, que é exatamente num grupo, como ela disse, que é uma coisa inacreditável, um grupo que tem mais de 200 mil pessoas e a dificuldade que existe, de facto, em que as pessoas assumam a sua condição, assumam o seu valor e os seus direitos, a sua dignidade e a sua autonomia enquanto pessoas e, de facto, possam participar neste movimento. Mas, obviamente, é isso que nós queremos fazer, combater o idadismo e, portanto, sermos o mais ativos possível nessa luta. Perfeito. Bom, o Bruno Esteves também está em Viseu, né? Você chama no Viseu, né? É isso? Em Viseu. Está em Viseu, Portugal, e o Bruno, na condição de publicitário, e sempre esteve envolvido com comunicação, ele foi solicitado exatamente para começar a replicar tudo isso, Bruno. E qual é a importância da mídia nesse aspecto do compartilhamento das ideias? E vocês já chegaram a outros continentes, inclusive saíram aí do eixo Portugal e Espanha, já estão no Brasil, já estamos indo para a Argentina. Enfim, o papel da mídia, Bruno. Muito boa noite, seja bem-vindo. Aliás, o Bruno é meu amigo, tá? O Bruno é uma pessoa que nós já tivemos um projeto juntos fizemos aqui em Timbó a revista Valeu, uma obra-prima, uma coisa que eu tenho até hoje ainda vontade de retomar. Ela parou em razão das crises que tivemos, primeiro a questão político-administrativa brasileira e logo em seguida essa situação da pandemia toda que fez com que os investimentos fossem para outras áreas. Mas então, o Bruno é meu amigo, estou apresentando ele. Eu até fiquei hoje na dúvida, Bruno, se eu te apresentava como um publicitário ou dono de restaurante. A primeira pergunta que chega é de Viseu, do Viseu, perguntando se você tem entrega, sistema delivery aí na sua casa. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos mais uma vez. E aos ouvintes também da página 2, que é sempre um prazer falar com vocês, estar com vocês. E hoje, numa causa tão nobre como este movimento, que eu também acabei por fazer parte, juntamente com outros colegas e colaboradores. Voltando à pergunta, não do restaurante, isso fica para outra altura, mas sobre o que nos une, a cultura, voltando só um bocadinho atrás, eu de facto estou ligado nesta área, a área da edição, das revistas, da parte da comunicação, da multimédia. Então, já temos outros trabalhos em comum, eu e o José Carreira, e surgiu de facto este momento, esta oportunidade, vou chamar assim, de podermos fazer todos juntos, porque somente juntos é que conseguimos alcançar este movimento. E como o José falava, o movimento cresce em Espanha, nós entramos em contacto com a ASISPA, que logo de imediato ficaram muito contentes por nós também fazermos parte do movimento. E a comunicação é isto, e a internet é isto. Conseguimos, de repente, chegar ao Brasil com parceiros, chegar ao Carlos como fizemos, e isto só vai crescer se tivermos parcerias online, parcerias de revistas, de rádios, de jornais, de instituições, de faculdades. Bruno, me permite, eu já sinto aqui o compromisso de me integrar totalmente a esse movimento, e não só de corpo e alma, mas também com atitudes, no sentido de replicar cada vez mais isso, porque a gente sente na obrigação, depois desse depoimento da Maria do Carmo, fica até, de certa forma, chocado, né, com esse desleixo, essa coisa que ocorre de fato. E isso acelera esse preconceito. E a gente precisa parar com tudo isso, na verdade. Achei muito boa a explanação dos três. Já quero aqui também agradecer as pessoas que estão acompanhando. Pereira Adele, boa noite. Valmir Barreto, boa noite. Tudo de bom para vocês. A Elisângela Scheitel, que é uma brilhante advogada de Joaçaba, lá no Meio-Oeste,
presidente da OAB, ela diz parabéns pela escolha do tema. Olha aí, a OAB também pode se integrar, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, nas suas várias e muitas subseções em todo o país, a um movimento como esse que vai em defesa das pessoas, no caso aqui com mais idade, mas vai, na verdade, contra esse preconceito em relação à idade. Vamos lá, eu vou fazer agora uma pequena apresentação de Timbó, Maria do Carmo. Conhece Timbó, Maria do Carmo? Não, então você vai conhecer um pouquinho agora dessa nossa encantadora cidade aqui. O José Carreira também não conhece, né? Então tá, um pouquinho de Timbó na tela para a gente abrir o programa e depois eu volto já para que o Carreira explique o que vem a ser idadismo e esse movimento Stop Idadismo, para que ninguém fique sem saber de que nós estamos falando de fato, que vocês entrem com conhecimento total do tema que está sendo colocado aqui nesse debate importante. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade em sua mesa. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Metiza, onde tem desenvolvimento, tem Metiza. Unifique, a tecnologia que nos conecta, conecte-se já. Bom, é isso aí, mostramos um pouquinho de Timbó, e eu voltei com a máscara. Essa máscara aqui tem um significado todo especial. Nós fizemos um programa marcante outro dia sobre em defesa do SUS. E o SUS é uma instituição das mais respeitadas, é uma grande instituição. E essa máscara eu estou colocando exatamente para evidenciar o quanto nós brasileiros precisamos do SUS, o quanto ele é importante, quanto ele é significativo, o peso que ele tem hoje, nesses tempos de pandemia. E está aqui um movimento que, se um dia lhe derem um prêmio Nobel, não estranhe, o SUS tem envergadura para receber um desses prêmios, porque é realmente uma instituição, é algo muito incrível e é uma grande conquista do cidadão brasileiro. Por uns tempos atrás, há pouco tempo, ventilou-se alguma coisa contra, e aí surgiu o movimento da sociedade, não, peraí, não mexam com o SUS é nosso. Então, por esse motivo, a homenagem ao SUS. Bom, vamos lá. A partir de agora, então, gostaríamos de entrar mais diretamente no tema, e no momento em que eu peço para o Carreira explicar um pouquinho mais a respeito do que vem a ser o idadismo e o Stop Idadismo, quero dizer que o José Carreira, que está em Viseu, Portugal, é Master em Atenção a Pessoas com Enfermidade de Alzheimer e outras demências. Ele é especialista também na gestão de organizações sociais, tem pós-graduação em Direito de Envelhecimento, mestrado em Trabalho Social, especialização sobre minorias e cidadania, tem licenciatura em História e Português e História. E atualmente é presidente das Obras Sociais de Viseu, é diretor da revista Envelhecer, coordenador do Centro Apoio Alzheimer Viseu, dirigente da Associação Nacional Interdisciplinar da Economia Social em Portugal. É com muita honra, então, que eu abro o microfone para você expor esse movimento, o Stop Idadismo, explicando um pouco mais do que se trata. Carreiras, por favor. Idadismo é o preconceito em função da idade, e é um preconceito que afeta não só as pessoas mais velhas, mas também as pessoas mais novas, como também foi dito há pouco. Efetivamente, por exemplo, no âmbito do mercado de trabalho, nós vemos que há muitas pessoas que pela idade, ou porque têm muitos anos, ou porque têm poucos anos, ou não entram no mercado de trabalho, ou saem do mercado de trabalho, não é? Portanto, é um preconceito único e exclusivamente que tem por base a idade. Sabemos também que esse mesmo preconceito agrava-se quando se soma a esse preconceito outros preconceitos, como, por exemplo, muitas vezes a questão do racismo ou a questão do sexismo, e sabemos também que o preconceito afeta mais, em regra, a mulher, que é uma outra questão também muito importante, que há também aqui a feminização do preconceito. E há uma questão muito curiosa, que era um dado que não se tinha, que de facto é o terceiro preconceito que as pessoas mais sofrem no mundo. Depois do preconceito do racismo e do sexismo, é o terceiro. Olha. E também o relatório que saiu agora da ONU,
e da Organização Mundial de Saúde dá-nos uma ordem de grandeza deste problema, que efetivamente diz-nos que 1 em cada 2 pessoas sentiu o preconceito, ou foi preconceituosa em relação ao outro, ou até em relação a si próprio, porque há também o idadismo autopercepcionado, não é? Que é uma questão ainda mais difícil, às vezes, de se trabalhar. E esta pandemia, acho que ainda visibilizou, deu ainda mais visibilidade à questão do idadismo, porque, infelizmente, e no Brasil passam também por grandes dificuldades, como nós na Europa, e em Portugal as coisas estão um pouco mais controladas neste momento com a pandemia, mas também tivemos aqui momentos muito difíceis. E em Portugal não chegámos a isso, mas em Espanha, por exemplo, e em Itália, foram selecionadas pessoas, e julgo que se pode dizer assim, para tratar ou não tratar, portanto, para morrer ou viver, exatamente por um critério, um único critério, que era a idade. Portanto, o que é de todo absurdo, não é? Porque o que devia ser pensado é a probabilidade de sucesso da intervenção clínica, da intervenção médica, e não apenas e só a idade. Portanto, foi aí, por esse episódio em especial que você citou, que potencializou essa discriminação contra a idade. Foi aí que também nos revoltou. Assim como a Maria do Carmo citou há pouco, eu também passou pela minha cabeça, espera aí, o que vocês estão fazendo? Eu estou em plena atividade, eu sou um cara produtivo, eu sou um cara que estou com a minha condição mental totalmente perfeita, nunca esteve tão plena. Então, eu me senti discriminado também, Carreira. Realmente é muito duro isso. De facto, porque é um preconceito que ainda por cima é socialmente aceito, não é? Ou seja, a sociedade não olha para este preconceito como olha para o preconceito do racismo ou para o sexismo. Não está na ordem do dia, não é? Portanto, não está. E esta pandemia, eu acho que não teve nada de positivo, como é evidente, mas acho que neste aspecto teve este lado que foi dar visibilidade a algo que está enraizado na nossa sociedade, e os exemplos foram muitos. Eu dei esse exemplo clínico, mas há outros exemplos. Por isso, eu lembro perfeitamente da senhora Ursula von der Leyen, portanto, uma pessoa de prestígio e de reconhecida importância na União Europeia, que chegou a aventar a possibilidade de as pessoas idosas ficarem confinadas nas suas casas até ao final de 2020. Portanto, isto foi uma ideia que foi em março, foi pensado que as pessoas, apenas e só porque tinham 65 ou mais anos, podiam ter que estar fechadas em suas casas. Portanto, imagine-se o caso de um casal em que há uma pessoa que tem 64 anos e pode sair de casa, a outra tem 65 anos e não poderia sair de casa. Felizmente, houve bom senso e isto não aconteceu, mas foi dito publicamente. Obviamente as pessoas não aceitaram e não aconteceu. Mas há um exemplo ainda mais absurdo do idadismo e da discriminação das pessoas pela idade, que foi o vice-governador do Texas, que disse também numa ação pública, ele, não sei se é um negacionista, mas eventualmente poderia andar a caminho de ser negacionista, que disse que os velhos e os idosos americanos estão disponíveis para salvar a economia americana para morrerem. Quer dizer, isto do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista da humanidade, é alguma coisa que é altamente perturbadora, não é? E, portanto, é um preconceito que está enraizado na comunidade, que está em todos os locais, está no local de trabalho, está nas escolas, está no nosso grupo de amigos e, portanto, é hora de nós podermos fazer, de facto, alguma coisa e podemos, de facto, fazer alguma coisa. E foi com base nisto que nós fomos falando com amigos, foi assim que começou, e amigos trouxeram amigos e, de facto, neste momento, no próximo dia 30, vamos conseguir estar com 10 países e a nossa aposta, pelo menos nesta primeira fase, é na países ibero-americanos, portanto, língua oficial espanhola e de língua oficial portuguesa. Acreditamos que é possível fazer algo para contrariar esta tendência que se verifica no percurso de vida das pessoas, mas que tende a agravar-se, inclusivamente, obviamente, numa fase mais avançada da vida. E então há uma questão que a mim me preocupa bastante, que eu digo que é o cocktail perfeito para a discriminação. Se é uma mulher pobre e velha, de facto, tem muitas dificuldades em viver com alguma qualidade de vida. Muito bom, que excelente abordagem. A apresentação perfeita, ótima, eu gostei muito, é muito profundo, né? Mexe com a gente imediatamente, né? Deixa eu cumprimentar aqui
algumas pessoas, e daqui a pouco também quero a opinião da Maria do Carmo, que é a segunda a falar aqui já em seguidinha, eu quero apresentar aqui, trazendo aqui outras informações. Deixa eu ver, o Tiano está me mandando aqui, daqui a pouco eu vou dar uma olhada, Tiano, na sua mensagem, mas deixa eu dar um bom dia ao Oliveira Fabrício. Aliás, um bom dia não, boa noite. Bom, se estiver em Portugal, é bom dia já, praticamente. É madrugada por lá, né? Mas o Oliveira Fabrício está com a gente aqui, está elogiando o tema que nós estamos aqui propondo no debate de hoje. Tem muita gente participando aqui. Rose Andrade, boa noite, ótimo tema. Maria do Carmo Cunha, engajada e dedicada, parabéns. Celso Daniel Boaventura, parabéns por trazer esse assunto para dar mais visibilidade sobre o preconceito contra a idade. Celso, um grande abraço para você, eu sei que você está no Alto Vale aqui em Santa Catarina, Alto Vale Itajaí. Elisângela Scheitel, que é presidente da OAB, movimento importante, valorização, inclusão, legal. Alexander Vaz, que é meu filho, boa noite, interessante, o programa está em Floripa. A Lúcia Inocente Blumenau, boa noite. A Irma Leite está mandando um alô também. É triste o que disse, mas é tão verdade. É um preconceito ainda aceito na sociedade, está evidenciado com a pandemia. Corrobora o que você falou, a Roberta Cagliari, aqui também na programação. Muito bom. E o Pereira Deli, o preconceito do idadismo nega o processo mais natural da vida, que é o envelhecimento. Verdade. Vamos lá, a gente já tem muitos dados, já tem muita gente passando coisas interessantes aqui para nós, né? E vamos lá trazendo outras informações. Maria do Carmo Cunha, formada em Ciências Sociais, pós-graduada em Recursos Humanos, área em que fez carreira, aposentada, reinventou a vida sendo empreendedora digital e com a sua irmã, Ismê, Lucas, passou a criar soluções para que o público sênior se tornasse ativo, engajado e produtivo, saindo da zona de conforto e quebrando o tabu do ageísmo e da invisibilidade através do projeto Envelhecer com Estilo, que hoje tem uma presença muito, muito importante, muito grande, fortíssima nas redes sociais. Maria do Carmo, queria que você falasse um pouquinho a respeito. Você já disse antes como isso te pegou, como te afetou, como você já se sentiu descriminalizada, já foi vítima desse preconceito todo, quando você propõe uma discussão. Mas o que nós temos de mais consistente no Brasil, Maria do Carmo, você já conhece, que a gente pode dizer assim, que já está indo contra esse movimento? Na realidade, ainda é muito pouco, nós estamos caminhando, eu acredito nisso, né? Nós tivemos recentemente, acho que faz uns 3 meses, não sei se você ouviu falar, sobre um vídeo do Fábio Porchat que satirizou as pessoas com mais de 50 anos, né? Em relação com o filho e com a internet. Nossa, isso causou, pelo menos aqui em São Paulo, um movimento muito grande das pessoas, né? Falando que o que ele satirizou, ele realmente não conhece o público 60 a mais, que as pessoas estão engajadas sim, que as pessoas estão mudando e reinventando a vida. Foi muito forte isso que ele falou. Em contrapartida, você vê que teve aquele programa na Rede Globo, do The Voice Mais, que foi um espetáculo, do primeiro ao último, mostrando as pessoas que tinham um sonho, né? E pessoas de idade de 60, de 70, de 80 anos, dando o maior show. E o que me impressionou foi que os técnicos tiveram maior carinho e maior respeito por eles, né? Mostrando que quando você quebra esse tabu do idadismo, as pessoas florescem, né? Crescem, mostram o que elas são. Então, isso daí é super importante, né? E é o que a gente procura fazer lá no nosso grupo, né? Por exemplo, nós fazemos todos os dias, depois que nós começamos esse movimento, nós falamos sobre o idadismo, nós fazemos live, nós fazemos vídeo, né? Nós fazemos podcast mostrando sobre isso. E assim mesmo a gente ainda não conseguiu, mas a gente vai conseguir mais gente para fazer. A Adele Pereira, que está aqui assistindo, é uma das nossas seguidoras que está mais atuante nessa parte, né? Então, é super importante isso, e a gente está fazendo, porque eu acho que é importante, é esse caminho que você está indo e mostrando, né? Mostrando que as pessoas podem, sim, reinventar a vida. Dentro do nosso grupo, que nós temos talentos incríveis, que são pessoas com mais idade. Você quer citar alguns? Quero.
Nós temos uma que chama Milu Freitas, que ela é portuguesa. Pode mostrar algumas imagens aí, se for possível, né? Para que a gente, das pessoas que ela está se referindo aqui, que eu faço questão de que quem está nos assistindo veja, porque elas estão dando um exemplo incrível, né, Maria do Carmo? Sim, com certeza. A Milu Freitas, essa que está aí, ela é uma portuguesa, ela tem 93 anos, ela é poetisa, ela é pintora, ela é mestre em reiki e ela já ganhou 2 prêmios com a pintura dela, um em Bruxelas e outro na França. Que legal. Para você ver. E ela fala que o que ela gosta de viver é o momento presente, o agora. O momento presente. Nós fizemos um podcast, que eu tenho um podcast que fala sobre talentos na maturidade, e ela explicou e falou sobre isso, né? Uhum. A Laís Fogão, ela é de Vitória. Ela tem 88 anos, ela é de uma invejável vitalidade. Você vê, ela tem aí a foto dela que ela faz stand-up. Sim, estou vendo. A Laís Fogão, 88 anos, olha só. 88 anos, né? E ela faz sobre oficina da memória também. Olha a Adélia Pereira, né, que está aqui junto com a gente, ela é uma das primeiras seguidoras nossa. Ela era costureira, mas ela sempre gostou de escrever, e nós incentivamos ela para participar do nosso blog, que ela é colunista, né? E ela passou, e agora ela lançou o primeiro livro em novembro, e agora está na Academia dos Poetas Virtuais. Essas 3 senhoras são super conhecidas, são a voz da razão, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, sim. São divertidas, né? Então estão no canal de YouTube e dão lição de vidas para as pessoas também. É muito de morrer de rir em alguns episódios, né? É muito interessante. Essa senhora de 95 anos que fez pós-graduação em Direito. Olha, né? Só. Como tem outras pessoas também se formando, engenheiros, tudo isso. Então, isso é super importante também, né? Muito legal. Então, é importante tudo isso que as pessoas estão se movimentando e reinventando a vida, né? Maria do Carmo, você mostrou alguns exemplos, né? Nós temos vários exemplos. Né? Eu estava vendo uma notícia, Maria do Carmo, antes de começar o programa, estava me inteirando um pouco dessa situação e constatei, com a ajuda do Tiano, uma pesquisa deste ano, relata que 8% das pessoas com mais de 60 anos elas são empreendedoras do Brasil. Olha o número, 8% é muita gente. Está me passando aqui, ó. Olha, quase 8% dos empreendedores no país têm mais de 60 anos. Segundo o levantamento feito pelo Sebrae, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra por Domicílios Contínua, do IBGE, cerca de 7,3% do total de empreendedores do país possuem mais de 65 anos. Porque a Sebrae diz que eles têm uma característica que se chama achar. As pessoas com mais de 60 anos, que é competência, habilidade e atitude. Chama o quê? Chá. Os empreendedores da maturidade, eles têm uma característica... Competência, habilidade... E atitude. Então, é Olha por só, isso que você só para completar essa informação e te dar subsídio a mais, Maria do Carmo, o crescimento da população da terceira idade, muitas vezes aposentada, abre oportunidade de negócios em várias áreas e as vantagens de uma renda extra são extremamente favoráveis, principalmente para quem não consegue ficar sem trabalhar. Eu tenho um amigo, Paulo Roberto, que é um cara que me segue, que eu sigo ele, e que nós somos amigos do Facebook. Ele estava me relatando hoje a importância ele parou com 50 anos como delegado da Polícia Federal, e ele hoje até se arrepende, de certa forma, de não ter continuado o trabalho, porque está aos 70 hoje, pronto para trabalhar, qualificado ao extremo, sentindo que seria útil ainda para mostrar toda a sua potencialidade. Então, não estamos falando com pouca gente, nós estamos falando com um universo enorme, né, Maria do Carmo? Com certeza. E tem muito movimento, muita gente trabalhando nessa parte. Como empreendedor, nós fizemos até uma parceria com o Sebrae e foi assustador de ver como as pessoas participaram dos cursos e querendo se reinventar. Então, tem muitos movimentos, tem muita gente, tem gente sendo influenciadora digital, né, que são as pessoas que estão fazendo propaganda, tudo isso. Tem manequins da terceira idade, né, tem as blogueiras.
Então, tem muita coisa acontecendo, que as pessoas não imaginam quando tem essa parte aí do idadismo, né? A Aline Fidelis, não entendo esse preconceito. A sabedoria, inteligência e experiências dessas pessoas têm muito o que nos agregar. O Oliveira Fabrício, maravilha, está aqui gostando da discussão. A Julieta, oi, boa noite, ótima entrevista, legal, ótima. Márcia Lopes Romero, boa noite, parabéns pelo tema. Eu sei que as pessoas estavam querendo conhecer um pouco mais. Olha aqui, a Comissão do Idoso, criada no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, visa também coibir esse preconceito e garantir direitos inseridos no Estatuto do Idoso. E aqui eu vou entrar nessa questão de leis que existem, imagino em Portugal, imagino na Espanha, e no Brasil com toda certeza, que dão uma certa visão, dão uma certa... emite um certo cuidado em relação aos idosos. Mas, lamentavelmente, parece que nós não estamos falando desse problema, parece que nós estamos falando de algo que é cultural, enraizado, e isso é que precisa ser derrubado, uma barreira muito difícil. Mas eu deixo voltar agora com Portugal, Bruno. O Bruno é licenciado em Publicidade, já falei, Ciências da Comunicação, diretor da revista Bica, é uma excepcional publicação, o diretor da revista Amo Viseu, coisa da sua cidade, e proprietário da agência de comunicação Estúdio Box. O Bruno, me diga uma coisa, como homem de mídia, já conseguiu a publicidade que vocês queriam? O feedback é bom em relação ao dia 30, quando vocês vão mostrar para o mundo o Stop Idadismo, Bruno? Bom, o objetivo é seguramente esse. Nós ainda nós brincamos um pouco entre nós, ainda nem começámos praticamente o movimento e já estamos a ter, olha, graças à página 2 aqui já em primeira mão, já estamos a ter aqui um feedback muito positivo. Eu até aproveitava já esta oportunidade, esta janela, de todos os que nos estão a ouvir no estado de Santa Catarina, no Brasil inteiro, se quiserem fazer parte deste projeto também, colaborarem. Nós temos um site na internet, que é stopidadismo.pt, e brevemente, em dias, .com.br também. Que toda a informação estará dos nossos parceiros, das pessoas que querem colaborar. Vamos promover vídeos de pequenos testemunhos, ou seja, o objetivo é exatamente isso, as pessoas que façam os próprios testemunhos, que nos enviem, que nós publicitamos, artigos técnicos, ou seja, é ir acompanhando um pouco o movimento. Bruno, diga. Me permita, Bruno, houve um engajamento de uma personalidade muito emblemática, muito carismática, acima de tudo. Cá para nós, brasileiros, nós temos na figura do seu presidente, o Marcelo Rebelo Souza, um cara muito simpático, ele é muito querido, passa essa imagem para a gente. Ele se integrou ao movimento, é verdade? É verdade. Vamos anunciar no dia 30 essa mesma mensagem, mas, mais uma vez, hoje podemos divulgá-la, que o nosso Presidente da República, o Sr. Marcelo Rebelo Sousa, nós escrevemos para a Presidência, ele de imediato nos respondeu, dando-nos parabéns pela iniciativa e apoiando a causa. A gente tem essa carta para mostrar, tem? Eu mandei para vocês. Não, Tiano. Não conseguiu colocar, o Tiano não conseguiu colocar ainda, mas está tentando, né, Tiano? Vamos ver se a gente ainda pode mostrar, mas fale um pouquinho mais, por favor. E foi uma surpresa agradável, se calhar até expectável, porque nós também conhecemos o nosso Presidente e é um homem de causas e apoiante destas causas solidárias. A imagem dele para mostrar, Tiano? Foi... Eu até vou... Aí, foi super importante a mensagem dele. Eu posso acabar só com a última frase dele, que diz: saúde, por isso, o movimento cívico Stop Idadismo, no momento da sua apresentação pública, alinhando Portugal com uma preocupação global, nesta década para o envelhecimento saudável das Nações Unidas. Mas é um apoio importantíssimo para nós. Com certeza. E aproveito também para dizer para todos que a nossa primeira apresentação do movimento será no dia 30, e nós temos já uma confirmação que acho que é importante para todos,
Temos uma moderadora que é uma colega sua, uma jornalista portuguesa, Ana Carrilho, da Rádio Renascença, que vai fazer a moderação. Das Nações Unidas temos um representante que nos vai dar o seu contributo, que é importantíssimo para nós, que é a parte da comunicação portuguesa. Temos do Brasil um conceituado médico gerontólogo, que é o Alexandre Kalash, que toda a gente... Kalash é sensacional, né? Que conhece. Maravilhoso. É o pai do envelhecimento ativo, como é assim que... Nós temos, vamos admitir, nós temos um apoio sensacional, né? Muito bom. Pega o presidente de Portugal, pega um representante da ONU, pega o Kalash por aqui e pega essas personalidades, Maria do Carmo, o nosso José Carreira, com esse cabedal de conhecimento todo. A coisa está ficando bonita, né? Assim espero. E contamos com vocês, com essa parceria da página 2, muito importante, e todos os que se quiserem juntar. Ô Carreira, eu queria saber, olha aqui, no Brasil, e a Maria do Carmo, eu sei que ela vai concordar, eu preciso colocar umas coisinhas aqui. Eu pedi, e foi assim um gesto muito grandioso, gracioso, da nossa presidente da OAB lá de Joaçaba, a Elisângela Scheitel. Ela disse assim, poxa, a gente tem tantas leis que protegem os idosos no Brasil, que às vezes quando se fala assim idadismo, dá a impressão que o pessoal está abandonado. Não está abandonado, nós temos de fato leis. Com relação à saúde, o idoso tem atendimento preferencial no sistema SUS, que eu falei ainda há pouco. Eu vou encurtar o resuminho que ela passou para mim aqui. No transporte, nos veículos de transporte coletivo, são reservados 10% dos assentos para idosos. Na educação e cultura, idosos têm direito a 50% de desconto nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos de lazer. No trabalho na terceira idade é proibida a discriminação e a fixação de limite máximo de idade na contratação de empregados. Na violência, na questão de segurança, o Estatuto do Idoso determina também que nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, abandono, ele está seguro por leis que o protegem, a pensão alimentícia também nesse caso. Bom, o Estatuto do Idoso é um documento maravilhoso, como também é o ECA, o Estatuto do Meio Ambiente, né? da Criança e do Adolescente, e como é também o Estatuto do Meio Ambiente. Nós temos leis maravilhosas por aqui. O problema é que essa discriminação passa ainda por debaixo da porta, né, Maria do Carmo? É impressionante, né? Com certeza, passa mesmo, né? A gente sabe que existem as leis, mas a gente tem a demonstração sempre que isso não é verdade, que isso não se segue, né? Então, é comum você ver essa agressão com o idoso, né? Principalmente quando você tem essa parte de que ele praticamente sustenta a família, né? Ele deixa de receber o benefício dele para ir em prol das pessoas, acabam fazendo empréstimos, tudo isso. Então, tem muita coisa aí que não se segue mesmo, né? Tem coisas boas, né? Mas tem coisas que não se seguem. A minha pergunta para o Carreira é se Portugal também tem na sua legislação essa proteção ao idoso e também passa por debaixo da porta essas outras questões. Pois, como por vezes eu digo, da legislação até à ação há um oceano completo, não é? O nosso oceano Atlântico é muito melhor e muito mais curto do que este oceano que existe entre a legislação e a ação. Mas nós, desse ponto de vista, não temos uma legislação específica que proteja a pessoa idosa. Ou seja, não existe um estatuto do idoso como existe no Brasil. Inclusivamente, eu creio que foi no final do ano passado, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que se designa a APAV, fez um relatório muito interessante que se designa Portugal Mais Velho, e em que dá nota de uma série de preconceitos existentes em relação à pessoa idosa, inclusivamente de algum maltrato em relação à pessoa idosa, e eu arrisco-me a dizer que passados 12 anos, porque eu fiz um pequeno estudo, uma coisa muito humilde, sobre os maus tratos à pessoa idosa em 2008, 2009, os problemas são exatamente os mesmos, só que neste caso crescentes ainda. E não existe uma legislação específica. E eles dão até algumas sugestões nesse mesmo estudo, que é um estudo com essa vantagem, que além de fazer o diagnóstico, também dá pistas e dá dicas, e uma das questões que eles dizem que poderá vir a fazer sentido, que é a criação, por exemplo, de uma comissão de apoio à pessoa idosa. E também neste momento, e que eu acho
porque em Portugal existe uma comissão que é para proteger as crianças e os jovens, que é a CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e eu penso que poderá ser algo idêntico. Eu tenho algumas dúvidas quanto a esse modelo, mas acho que é um caminho que se pode fazer. Mas há também um caminho que se está a fazer do ponto de vista europeu, que tem que ver com a criação de uma convenção dos direitos da pessoa idosa. E eu creio que aí sim, essa convenção será determinante para que depois os vários Estados também se possam munir da legislação, mas legislação que seja efetiva, porque legislar para depois não aplicar, de facto, faz pouco sentido. Não é? O stop-dadismo pode resultar em tudo isso que você está falando, né? Esse movimento pode tomar corpo de tal forma que acaba comovendo o Congresso, o presidente já abraçou a causa, enfim, os parlamentares aí do seu país, né, Carreira? Sim, até porque o nosso objetivo, obviamente, vamos ter que andar ao ritmo também que fomos capazes, com os recursos que temos, e que os melhores recursos que nós temos são todas as pessoas que livremente, voluntariamente e com a sua energia se juntam a nós, e essa é a força que nós temos todos os dias, e todos os dias temos mais alguém, mas também nesse relatório que as Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde lançou, dizem que efetivamente nós podemos combater o idadismo. E podemos combater por 3 vias que eles entendem que são as principais. Uma, por via das políticas sociais e da legislação, portanto, e nós também, enquanto movimento, obviamente podemos de algum modo contribuir para que se pense em novas políticas sociais que possam de facto servir os interesses das pessoas mais velhas. E por outro lado, também do ponto de vista, o Bruno há pouco tocou nesse assunto, porque ele obviamente é um homem também da cultura, e nós acreditamos muito também nisso, ou seja, que a legislação e as políticas sociais são determinantes para que exista um chapéu para que depois todas as outras ações possam vir a decorrer, mas nós acreditamos também, e são 2 indicadores que a Organização Mundial de Saúde também refere, em atividades educativas, e portanto do ponto de vista da informação, da formação e da capacitação, e também em potenciarmos atividades intergeracionais. E, portanto, eu julgo que se nós conseguirmos dar contributos nestas 3 áreas, que o movimento Stop Idadismo cumpre o seu desidrato, que é exatamente este que é, na medida daquilo que for possível, contribuirmos para que este preconceito se extinga efetivamente. É difícil para lhe dar luta. Verdade. Olha, só quero passar mais dados, e eu queria também que a Maria do Carmo depois apresentasse alguma situação para a gente aqui, porque enquanto algumas medidas não são tomadas, enquanto esse preconceito ocorre, alguns grupos de pessoas com mais idade, mais maduras, já se mobilizam no sentido de tentar fazer com que a vida fique melhor para elas. Já temos modelos aqui no Brasil. Impressionante. Inclusive, eu não sabia e tomei conhecimento, a própria Maria do Carmo, no dia que nós preparamos essa live, ela me antecipou, fiquei maravilhado, e ela vai daqui a pouco contar para a gente. Dados sobre preconceito, eu quero jogar aqui para vocês também nesse debate. Embora sejam cada vez mais produtivos e protagonistas na economia doméstica, brasileiros acima de 60 anos ainda relatam falta de respeito e discriminação em nossa sociedade. Isso é o tempo todo. Metade dos idosos é chefe de família, 84% tem casa própria e 1/4 ainda trabalha fora. Mesmo assim, 8 em cada 10 apontam presença de preconceito contra os idosos e mais de 20% não se sentem plenamente acolhidos pela família. Olha só, pela família. Então, como se diz aqui no Brasil, Carreira e Bruno, o buraco é mais embaixo, realmente é uma situação bem complicada o que ocorre com esses números que nós estamos passando aqui. Maria do Carmo, antes de você falar, deixa eu dar uma atenção aqui para Milene Bernardi Pis, que está em Rio do Cedro, um belíssimo município aqui da nossa região, Bruno conhece. Parabéns pelo programa, Carlos, obrigado. A gente está bem contente, viu, Milene, com a repercussão. Oliveira Fabrício, ele sim representa um líder de um país, pois abraçar essa campanha e enxergar a importância dos idosos em um país e suas contribuições. Só assim, sutilmente, Oliveira, que inveja do seu presidente, viu, Oliveira? Deixa eu ver aqui mais, deixa eu ver. Aline Fidelis, não entendo esse preconceito. A sabedoria, inteligência e experiências dessas pessoas têm muito
agregar. Realmente já tinha falado aqui esse comentário. Márcia Lopes Romero, acredito que o idoso precisa se sentir útil, capaz e ainda conseguir contribuir com suas experiências, continuar a servir e não apenas ser servido. Os direitos foram conquistados, isso é maravilhoso e é necessário, mas o idoso não pode sentir que acabou, tem muito a acrescentar. Verdade, né, Maria do Carmo? Não pode sentir que acabou, né? Com certeza. O Oliveira Fabrício, ele é brasileiro, viu? Ele é bem atuante, ele mora na Paraíba e ele faz parte do Cidade Madura. Tá. Então, vamos falar do Cidade Madura. Oliveira, então, pensa igual a mim, tá bom. O Cidade Madura, Maria do Carmo, me fale o que é Cidade Madura, que eu nunca tinha ouvido nada parecido. O Cidade Madura, ele fica em João Pessoa, ele foi construído, são 8 condomínios que eles têm, são com 40 casas têm 52 metros quadrados. Temos imagem, né? Não tem. Tá. Tem imagem, tem a imagem, aí, se quiser, tem. Você mandou. Então, vamos ver, o Tiano está aqui, vamos ver. Tem a imagem. Pode falando, Maria do Carmo. Então, na realidade, elas são para pessoas que ganham até 2 salários mínimos e que não têm moradia. Tá aí, ó. E que não tem moradia. Então, é uma concessão do governo. Espera, vamos voltar um pouquinho, então. Ela é para pessoas que ganham salário mínimo e não têm moradia. Tem que ter acima de 60 anos, tá? Então, o condomínio são essas casas que você está vendo aí, elas são adaptadas, né, elas possuem um posto de saúde, elas têm praça de esporte, elas têm horta comunitária, que é da altura da cintura para as pessoas não abaixarem. Estou vendo, impressionante. Eles têm pista de caminhada, eles têm centro de convivências, tudo isso. E o importante é que a Cidade Madura não é uma casa de repouso, porque as pessoas têm que ser ativas lá, tá? Então, é para elas morarem mesmo, para ter a velhice. E o Fabrício, o Oliveira Fabrício, é uma das pessoas atuantes lá, ele presta serviço lá na cidade de... Bom, Oliveira, nossa! Tá? Então, ele que me apresentou, eu fui até lá, eu fiz uma reportagem para o nosso podcast, né? Muito interessante, as pessoas vivem lá, gostam demais de lá, e eles têm, a última que eles estão fazendo, o condomínio, eles estão fazendo com toda a parte sustentável, inclusive com como é que energia chama? Solar. Energia solar, né? É muito interessante tudo isso. Nossa. Que eles fazem. O que você sentiu desse modelo? Ele vai proliferar, vai replicar em outras partes do Brasil? Quem é que banca isso? O que aconteceu? Quando eles vieram falar aqui em São Paulo, porque é o primeiro estado que criou isso daí, entendeu? Teve uma repercussão muito grande. Por exemplo, aqui em São Paulo, eles estão começando a construir em Sorocaba. O que aconteceu? O Paraná foi lá, viu como funcionava tudo direitinho, eles fizeram esse projeto, eles participaram para ver como é que fizeram, e já fizeram lá no Paraná, já tem. Mas a ideia veio de lá da Paraíba, que ele fez, são 8 que eles têm, né? Então, todos eles são do lado de posto de saúde, que se a pessoa precisar de alguma coisa, e todo dia de manhã a enfermeira vai, ofere a pressão, vê como é que as pessoas estão, tá? Então, elas estão ativas. Por exemplo, quando eu fui lá e fiz a entrevista, eu entrevistei uma senhora de 82 anos que faz mosaico. Então, lá na Paraíba, eles têm um respeito muito grande pelos idosos, entendeu? Eles têm clube, eles têm toda assistência para o idoso, então é muito legal você ver, porque às vezes a gente fica só nesse eixo Rio-São Paulo, e não conhece as outras iniciativas. Verdade. Espírito Santo também, porque sempre quando eu vou no lugar, eu procuro fazer o levantamento do que tem em iniciativa. Espírito Santo também tem muita iniciativa. Tanto é que a Laís Lugão, ela faz parte, ela dá aula na faculdade da terceira idade lá, na universidade. Agora, voltando àquela questão, Maria do Carmo, você acha viável replicar esse modelo de condomínio? Sim. Mas quem banca? Quem banca, esse daí é o governo, é uma concessão do governo. O governo que faz. É governo do Estado? Do Estado da Paraíba que faz esses condomínios, entendeu? A pessoa mora lá, ela paga, acho que R$50 por causa do negócio de água e luz, mas não paga mais nada. E aí só pode morar o casal. Filhos não moram lá dentro, entendeu? É só o casal.
entendeu? Para não virar de outra maneira, né? Eles têm... Mas é muito legal o projeto deles. Eu acho que depois até o Oliveira pode até passar para a gente tudo isso, como é, porque ele faz parte desse movimento. Aliás, Oliveira, fica à vontade. Muitos movimentos. Ô, Carreira, o que te pareceu esses modelos aí que a sociedade cria, busca apoio governamental, o Estado banca, como é o caso ali, mas não é totalmente gratuito, há uma contribuição. O que te pareceu esse modelo, Carreira? Carlos, esse é o modelo que eu sonho para Portugal, efetivamente, porque realmente estamos a falar de habitação colaborativa, que é também designado co-housing, e que em Portugal começou também a haver aqui um movimento de uma associação que tem como presidente o engenheiro Nuno Cardoso, que é uma pessoa também respeitada em Portugal, que já foi presidente da Câmara Municipal do Porto, e que está a dar uns pequenos passos nesse sentido, mas que tem sido difícil. Não sei se também culturalmente nós talvez estejamos pouco preparados para, mas eu entendo que pode ser uma solução, especialmente uma solução para os novos longevos, para as pessoas com 50 e mais anos, que creio que até pela sua formação, pela forma como nós hoje vivemos, que vão querer outros modelos de habitação onde eles possam se sentir mais autónomos, onde possam ter os seus amigos, onde possam partilhar interesses, que é o que acontece nesse modelo, onde possam ter o seu percurso de vida e não os modelos que hoje temos, que muitas vezes as alternativas são sair de sua casa para ir, aqui chama-se ERP ou lar de pessoas idosas. E que, se já havia muitas reticências relativamente a esse modelo, a pandemia, creio que ainda traz mais reticências a esse modelo, porque verificámos que, por exemplo, é exatamente nos lares para as pessoas mais velhas, que no Brasil julgo que se chama ILPI, se não estou em erro, que teve um maior número de vítimas, exatamente pelo tipo de organização. Mas até mais do que isso, a forma como essas respostas de cuidados para as pessoas mais velhas estão criadas, creio que também poderão ser uma resposta, mas para mim são uma resposta de fim de linha. Muito mais de cuidados, se calhar, paliativos do que para pessoas que ainda têm autonomia e que podem ter uma outra forma de viver, e julgo que um modelo desse faz todo o sentido. E um modelo que é co-construído, ou seja, em que as pessoas que lá vivem, de algum modo, podem escolher as suas rotinas, escolher as suas atividades. E o que nós vemos hoje, na maioria das respostas sociais que existem, é que ainda tem um modelo, como dizia também um sociólogo, um colega da Maria do Carmo, que era o Erving Goffman, que falava das instituições totais ou totalizantes, em que existe alguém, normalmente o diretor, que pensa e os outros obedecem. E, portanto, àquela hora toda a gente vai dormir, àquela hora toda a gente toma banho, àquela hora toda a gente vai comer, e, obviamente, isso não será uma resposta, porque nós estamos aqui os quatro e todos nós temos hábitos completamente diferentes. E de um dia para o outro, temos que mudar tudo aquilo que foi o nosso contexto de vida, porque alguém nos diz que vai ter que ser assim, porque alguém nos diz que devemos estar em frente a uma televisão uma tarde inteira a ver programas, enfim, não vou dizer se são bons ou maus, mas em que estão numa posição absolutamente passiva, a fazer aquilo que alguém pensa que é o melhor para eles. Creio que esse não é o modelo e que, pelo menos eu, não é o que quero para mim. Se eu conseguir chegar a longevo, eu gostaria, obviamente, de estar num local onde podia partilhar atividades, gostos e interesses com outras pessoas que me dizem algo e não com pessoas que nós estamos completamente em mundos opostos. Quem me dera que esse modelo possa vir para Portugal o mais rapidamente possível. Veja só, o Oliveira Fabrício, a Maria do Carmo convocou ele para participar e ele veio. Vai ser lançado um livro em breve sobre moradias no Brasil para idosos até o fim do ano e tem tudo sobre Cidade Madura. Olha só, já é um documento, digamos assim. Roberta Cagliari, Oliveira Fabrício, quem lançará? Já está perguntando, já estão falando entre eles. Pereira Adeli, em minha cidade, Umuarama, Paraná, tem mais um projeto municipal com menos quantidade de casas. Paulo Cerveira, há anos que eu e meus amigos falamos em construir um condomínio fechado para o nosso futuro próximo. Olha só, como está replicando. Enfim, vai José Carreira vai viver 100 anos comigo. Tá bom, Oliveira Fabrício está falando aqui. Tá bom, deixa eu ver. Muita gente opinando. A Roberta Cagliari me fez pensar em modelos de co-housing, é isso?
A Pereira Adele, já estão construindo em Foz do Iguaçu, Paraná, estado onde moro. A Tânia Redel está assistindo, obrigado, Tânia. Marcos Gonzaga, ótimo programa, Carlos Henrique, bom. Márcia Lopes Romero, acredito que o idoso precisa se sentir útil. Ok. Sem muita gente replicando, eu não vou poder dar atenção a todos, eu peço a compreensão, afinal de contas, a gente tem... Bom, né? É ótimo isso, muita gente interagindo aqui, é muito legal. Mais um dado importante, o preconceito baseado em questões de idade se agravou na pandemia da Covid-19. Os idosos são encarados como um peso para a sociedade, para o sistema de saúde e para a previdência social. Além disso, são alvo de piadas pela dificuldade que muitos têm para se manterem em isolamento. Isso contraria a realidade brasileira, uma vez que 60% dos idosos são responsáveis pelo sustento de suas famílias, produtivos, acolhedores de filhos e netos resilientes. Os idosos são um bônus e não um ônus para a sociedade. Gerontóloga e professora Anita Liberalesso Neri, da Faculdade de Ciência, que escreveu isso, ela é da Unicamp, e é realmente um relato bastante interessante. Agora, nós chegamos no estágio da pandemia, onde nenhuma categoria, nenhum grupo de idade tem privilégio. Agora está pegando os jovens, e a coisa está muito feia, e já não somos os que têm mais de 60 anos causadores de nada, muito pelo contrário, nessa faixa, já alguns com vacina, nós já estamos vendo um horizonte diferente, e agora a coisa está pegando, são os jovens, o que é muito triste. Maravilhosa fala sensível do Carreira, a liberdade e sua independência. O comentário da Rose Andrade. Mais pessoas, Samuel Barros, abraço inteiramente o modelo de co-housing, legal. Tá ficando bom esse movimento, hein, Carreira e Bruno, fala um pouquinho, Bruno. Não, fico muito contente porque reparei que alguns nomes são familiares nossos, familiares amigos também, e Sim. que fico contente a estas horas, porque aqui já é 1 da manhã, e ainda estarem com atenção nesta dinâmica e neste movimento também, e neste nosso tema. Então, um abraço para todos em casa, e é sinal que estão juntos, não é? É sinal que isto está a despertar algum interesse. Bom, a gente está chegando, então, já temos 1 hora aí, ele falou 1 hora, eu fiquei com a sensação de que está na hora de parar, então. Não, de todo. Não, brincadeira, Bruno. Mas, enfim, o mais importante desse debate hoje aqui, tenho impressão, não sei se os meus companheiros aqui de tela concordam, mas foi exatamente lançar essa ideia do stop dadismo. É preciso parar com esse preconceito. Nós aqui temos muito a dar. Maria do Carmo e eu talvez sejamos nós os mais antigos aqui da tela, mas a gente se sente pleno, né, Maria do Carmo? Eu, pelo menos, caramba, eu me sinto na plenitude. Claro que é um paradoxo quando a gente analisa a mente e o corpo, tem uma briguinha, claro, mas enfim, mas nós estamos com capacidade total de produção, né, Maria do Carmo? Veja que a Maria do Carmo é produtora digital. Eu estou aqui num canal digital, ela mostrou há pouco pessoas que estão nessa vida digital, dando palestras por aí, inclusive, né, Maria do Carmo? Continua ativa, tudo. Nós lançamos recentemente, há um mês, Unidos pela Maturidade, com uma pessoa de 41 anos, que é a Aline Fidelis, que ela está falando aí, junto comigo. Então, nós juntamos que nós temos o marketing digital, conhecimento, e nos juntamos e mostrando que a idade não é problema, né? Ela é um ponto positivo, ela não é um ponto negativo, porque a gente se une com o conhecimento dela, com o conhecimento meu, e nós estamos fazendo as nossas coisas. Então, a idade é uma questão de números apenas, né? Então, você tem que estar ativo, tem que estar no podcast mesmo, cada 15 dias nós chamamos os talentos que tem da maturidade. Então, a gente coloca as pessoas, porque tem muita gente boa fazendo muita coisa legal. Então, é importante isso, esse engajamento, né? E que isso que veio do esporte dadismo veio reforçar que a gente tem que fazer muito mais, né? E acreditar que as pessoas podem ensinar, sim, com certeza, né?
que a maturidade faz você ensinar as coisas. O pessoal de Portugal dizendo, pois tenho de ir dormir. O Bruno lembrou que era 1 hora. Aqui, a Renata Azevedo, tudo dito tem grande valor. Ressalto que levar o tema para debates e discussões já está fazendo a diferença. Bom, Carreira, queria que, para a gente encerrar, então, essa live, o tempo passou tão rápido, né? Eu estava com vontade de ir adiante, mas, olha só, eu gostaria muito que a gente voltasse a chamar a atenção do movimento que ocorre no dia 30, quando é uma sexta-feira, né? Sexta-feira, às 11 horas, horário de Brasília, às 3 da tarde, horário de Lisboa. Nós vamos ter, então, uma espécie de um lançamento mundial da ideia, Carreira, é isso? Não deixa Sim. de ser, né? Sim, esse no fundo é o objetivo, ou seja, uma vez que conseguimos reunir aqui tantas pessoas empenhadas em lutar contra o preconceito, organizações, meios de comunicação, como a revista Bica, como a revista Amviseu, como agora já está, obviamente, já não tem como fugir o Carlos Henrique com a página 2, colegas, por exemplo, da revista também Aptar, que é uma grande ativista também pelos direitos das pessoas mais velhas, do portal brasileiro também, Longeview News, que são 2 grandes jornalistas também. Ou seja, nós, de facto, começámos devagar, mas este movimento tem-nos empurrado e, portanto, nós entendemos que fazia sentido marcar um momento, uma data para dizer assim, estamos aqui, vamos começar este movimento e ele vai ser aquilo que as pessoas quiserem que ele seja, não é? E terá tanta mais força quanto mais pessoas juntarem a nós, organizações, e aí, obviamente, os média são absolutamente determinantes para poder amplificar aquela que é a mensagem, não é? E as influências e tudo isso. Nesse dia é isso que vamos fazer, é dizer, existe de facto um problema na nossa sociedade e não vale a pena fazer como a avestruz, que é colocar a cabeça na areia e fazer de contas que não existe, porque senão amanhã, eventualmente, somos nós que vamos ser vítimas desse preconceito, independentemente da idade que possamos ter. E por isso compete a cada um de nós, na medida daquilo que é possível e de acordo com a sua sensibilidade, fazer algo em prol de uma comunidade inclusiva e para todas as idades. O Carreira, só queria uma situação, é no mercado de trabalho, eu sinto que no Brasil é no mercado de trabalho que há mais discriminação, a idade, maior preconceito. Você sente aí em Portugal exatamente isso? Sim, em Portugal a questão da idade, quer porque é muito jovem e, portanto, não tem experiência e é muito difícil ingressar no mercado de trabalho, e depois também, quando as pessoas têm uma determinada idade, e especialmente é um grupo que eu acho que merece toda a atenção e nós, na medida também do que nos é possível, temos um projeto social em Viseu e criámos uma plataforma do emprego que se chama Viseu Work e que tem exatamente uma preocupação com os 50 e mais, ou seja, pessoas com 50 e mais anos, porque efetivamente, quando sabemos que, e os dados estão aí, os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional dizem-nos isto, que as pessoas com 50 e mais anos, quando por algum motivo caem numa situação de fragilidade porque ficam desempregados, podem ficar muito tempo sem conseguir um novo emprego, portanto, tornam-se facilmente desempregados de longa duração e é muito complicado poderem regressar ao mercado de trabalho. E são pessoas, muitas vezes, com uma experiência enorme e, neste momento, por exemplo, fruto da pandemia, não tiveram responsabilidade absolutamente nenhuma, mas vêm-se numa situação de exclusão do mercado de trabalho. E a idade, de facto, pesa muito. E é muito curioso porque uma brasileira também, é uma colega nossa que também nos está a ajudar no movimento, que é a Silvia Triboni, enviou-me um artigo do Canadá em que, pura e simplesmente, é proibido ao entrevistador que está a fazer uma seleção de emprego de perguntar a idade à pessoa. No Canadá é proibido? Proibido. É proibido. Portanto, e é isto que nós temos que pensar, porque, efetivamente, eu trabalho numa organização e para mim isso é claro, que é no sangue novo misturado com o sangue com mais experiência que nós podemos levar os projetos por diante. Porque é preciso sangue na guerra, é verdade, mas também é preciso às vezes alguém que nos coloque uma pedra de gelo e diga então, não é tudo o mar azul, também há alguns que pode aparecer um ou outro tubarão. E eu acho que isso é no nosso mercado de trabalho, é na comunidade e, portanto, não podemos correr o risco, porque a crise pandémica vai se transformar, é inevitável, numa crise económica e social, de termos novamente aquilo que aconteceu no caso da Europa, em Portugal, em 2008, 2009, 2010, que a crise financeira e económica se transformasse numa brecha entre gerações e quase que ocorreu
uma guerra entre gerações, porque os mais velhos é que estavam a honorar do ponto de vista das pensões e que não libertavam postos de trabalho. Bom, mas afinal os mais novos... Portanto, eu espero que não venhamos a correr este risco e tenho essa esperança e hoje estamos todos a dar um contributo para que isso não aconteça, porque juntos é que nós vamos conseguir superar a crise, como é evidente. Muito bom. Olha só, para a gente terminar, eu quero só dar mandar um beijo à Vanessa, que a minha filha está em Curitiba, o Dópio Viseu, que na verdade é o Antônio Cavalcante, um abraço, Antônio Cavalcante, que bom. Ele diz assim, tenho 47 anos e me sinto um menino, vendo jovens sem iniciativa para nada, tanto lá como cá, problemas são idênticos. Oliveira Fabrício, parabéns a todos. Sandra Maria da Silva, boa noite, está acompanhando. Quanta gente ainda chegando, e eu não vou poder dar atenção a todos, me desculpem, porque, afinal de contas, é muita gente. Rose Andrade, maravilhosa fala sensível do Carreira, já tinha falado aqui também, né? E mais, é isso aí. Bruno, muito obrigado a você, Bruno, ter participado e ter você lembrado da página 2 e de nós aqui no Brasil, para que a gente pudesse integrar esse movimento, e tenho que te agradecer. É gratidão pura, sabia? Não, isso é de coração, você sabe. Eu, só para terminar, agradecer a todos, agradecer a quem nos está a ouvir. Eu desafio já a página 2, ao Carlos e toda a equipa, de fazermos um segundo round depois do dia 30, ou seja, claro, sempre que for possível, porque acho que podia ser um canal aberto, e estamos aí para a divulgação. Para terminar, agradecer a todos mais uma vez, e não esquecer que são 10 países que vão estar envolvidos, uns com mais e outros com menos expressão são universidades eu não lembro o nome, da Argentina e faculdades, da Venezuela, do Panamá, do México. Nós tivemos uma reunião, não nos conhecíamos há poucos dias atrás, por Zoom, e olhámos uns para os outros e partilhámos esta experiência, porque aconteceu tudo muito rápido. Mas hoje somos 10 países, amanhã podemos ser mais, e como falámos há pouco, só juntos é que podemos conseguir algo. Um abraço a todos e obrigado. Maria do Carmo, te agradeço imensamente. Parabéns pelo seu trabalho, Maria do Carmo. É bacana ver o que você está desenvolvendo com a sua equipe, com a sua irmã. Esse trabalho de podcast vocês estão aí fazendo, buscando modelos para que eles replicados sejam, né? É muito legal o trabalho, Maria do Carmo. Que bom tê-la aqui na página 2, foi um prazer enorme. Espero que a gente possa continuar mantendo esse contato e sempre precisar trazer o teu conhecimento, a tua experiência nesse campo de ação, principalmente em defesa das pessoas com mais idade. Eu agradeço, foi muito bom o nosso papo, gostei bastante, tá? O único recado que eu tenho para dar para as pessoas é que nós não estamos na maturidade, nem na longevidade, nem na terceira idade. Nós estamos na oportunidade de novos sonhos, novos projetos, e com certeza que se acontecer alguma coisa nesse caminho, tudo é um aprendizado. Muito bom. Obrigada, a Vanessa dizendo assim, parabéns aos entrevistados, excelente debate, a página 2 pela condução do tema. A Elisângela, para terminar, parabéns pelas explanações, quanto conhecimento nesta noite, essa mistura de cultura amplia nossos horizontes em um tema tão atual. Verdade, né? Verdade. Fiquei com essa sensação também. Carreira, muito obrigado, Carreira, que prazer tê-lo aqui. Volte sempre. Muito obrigado, Carlos, como disse a Maria do Carmo, pela oportunidade que nos está a dar de podermos falar deste tema e podermos amplificar a mensagem do movimento Stop Idadismo, que ainda agora começou e que espero que seja, de facto, imparável nesta luta contra o preconceito. Muito obrigado, Carlos. Foi mesmo muito, muito bom. Foi muito bom. Prazer enorme, ainda agradecendo o esforço do Bruno e do Carreira, que é lá em Portugal já 1h e pouco da madrugada, mas, enfim, foi muito legal. Chegando aqui uma série de pessoas elogiando, eu acho que fico muito grato também. Eu só queria, com a paciência dos meus convidados ainda, só fazer uma observação bem rápida. Que as pessoas não venham a seguir informações imprecisas, cuidado com as fake news. Eu estou chamando a atenção para que vocês acompanhem todas as informações da pandemia no site oficial da Prefeitura do município de Timbó. Ali são todos os dados, sempre constantemente atualizados.
há uma preocupação, a recomendação, a vacinação, é toda uma estrutura montada no sentido de que você tenha a melhor informação, inclusive a hora, os detalhes todos minuciosos em relação ao seu dia de receber a vacina, que é tão importante. Então, é o apelo que eu faço para vocês. Também quero lembrar aqui que o nosso SAMAI, que é o órgão controlador da água e também dá encaminhamento às questões do lixo, o SAMAI informa, a gente está numa fase de poucas chuvas, economize a água, use com parcimônia, é importante, pense nisso com bastante critério e também com responsabilidade, que é muito importante. Também queria dar uma notícia aqui, que um trabalho monumental da Câmara de Vereadores do município de Timbó está se conseguindo um movimento positivo ao extremo, no sentido de termos aqui a nossa delegacia da mulher. É um trabalho vitorioso do Legislativo da nossa cidade. Meus amigos, muito obrigado a todos pela participação. Bruno de novo, Maria do Carmo, José Carreira, Bruno e o Carreira em Portugal, Maria do Carmo em São Paulo, eu aqui em Timbó, com um assessoramento técnico sempre muito legal do Cristiano, e a gente está muito grato pelo resultado desse programa, desse debate, dessa live. Quero desejar a todos uma boa semana, e na semana que vem, terça-feira, estaremos aqui com outro importante debate. Como eu já disse, a página 2 tem uma curadoria que vai garimpando pessoas, instituições, empresas que promovem a diferença. E o Stop Idadismo quer promover uma grande diferença, um grande debate e mudar definitivamente esse jogo, porque esse jogo é muito feio, o resultado é horrível, as pessoas com mais idade sendo utilizadas, sendo usadas literalmente, e mesmo assim não tendo o respeito que merecem. Tenham uma boa noite e até a próxima terça-feira. Até lá.